Oi gente, como prometido, estou aqui pra tentar contar um resuminho aí da minha história e do Gabriel. Para muitos que já nos conhecem de perto, já entendem um pouquinho, né, dessa história, já conhecem. Enfim, eu me mudei, eu morava em outro bairro. Quando eu me mudei, eu procurei o Shalom da cidade para fazer a minha crisma. Quando foi começo de 2020, já começou a pandemia, então eu não fiz amizade lá com quase ninguém, só com o pessoal mesmo do meu convívio ali, que eu falava, oi, tudo bem, tudo. Eu conhecia só mesmo de vista. Entre esse meio período de pandemia, depois que começou a voltar mais ou menos ao normal, chegou a conversar no Instagram, responder story e tal, não sei o que, mas tudo normal, sem nenhuma segunda intenção. A gente começou a se falar muito, de uma forma muito espontânea, né? Então isso foi, acho que em junho de 2021, mais ou menos. E aí a gente começou a se falar todos os dias, com mais constância, com mais frequência, se falando sobre, né, sobre muitas coisas, né, de que acontecia no dia e tudo. Enfim, foi uma coisa que aconteceu de uma forma muito natural, sem nenhuma perspectiva. E eu era a pessoa que era muito pé atrás com tudo, né, tipo assim, a pessoa demonstrava alguma coisa e eu, claro que não, gente, Ave Maria, isso aí não é nada e tal, não sei o que, entendeu? Eu era muito assim, e quando isso, quando tinha uma prova assim clara, né, quando a pessoa declarava isso de uma forma bem clara, eu era toda pé atrás, tipo assim, ah não, tá me enganando, né, tipo, ah não, isso não é verdade, né, então assim, eu tinha vivido um passado amoroso bem ferido, bem marcado, né, enfim. Então isso deixou algumas resistências em mim, né, mas que com esse processo de amizade que a gente foi vivendo, essa conversa frequente, essa forma despretensiosa, e por nós comungarmos, né, e também dos mesmos valores, isso ia me deixando mais segura para me abrir com ele, né, para conversar com ele sobre muitos assuntos, né. Então a gente fluiu de uma forma bem espontânea. Dia 4 de agosto, eu já percebi que tinha alguma coisa, entendeu? Depois de um mês conversando, eu disse, opa, acho que, né, caso venha ter alguma coisa, eu já quero saber aqui, porque depois da minha conversão, né, e a comunidade também me ensinou muito a isso, a colocar Deus na frente de tudo, né, e sempre eu ser obediente ao que Deus me fala em oração, porque eu entendi, né, assim, às custas de muitos tapas na cara, de que a nossa vontade, ela é muito falha, nossa vontade é muito ferida, nossa vontade é muito inconsequente às vezes, né? E Deus é aquele que sabe todas as coisas, enfim. Então todas as coisas que eu iria fazer, que eu iria dar passos, que eu iria me abrir para alguma coisa, seja emprego, seja estudo, seja um curso, seja qualquer coisa da minha vida, eu sempre rezava antes de qualquer coisa. Eu perguntei pra Deus se estar com Gabriel, se dar passos com Gabriel, se eu poderia me abrir com ele, né? Se isso era da vontade de Deus. E Deus me deu uma passagem, né? Que ele fala, né? O anúncio da boa nova. E aí ele falava, né? De festas, de celebrações de festas, de felicidade, de uma boa nova, de algo novo, de algo bonito, de algo verdadeiro. E era isso que a passagem falava. Então isso calou no meu coração, mas o que eu tinha, Deus abençoou, mas eu sei que isso parte de uma decisão minha e dele também, né? Não adianta nada Deus dizer assim, vai em frente, tá na bênção, e a gente não se decidir por isso. Então eu precisava entender também a decisão dele. Então eu guardei aquilo ali pra mim e fiquei, né? Eu só sabia que se acontecesse alguma coisa eu estaria disposta, se não, um beijo, entendeu? Vida que segue. E aí, quando foi no dia seguinte, ele me chamou, né, inesperadamente, pra escolher, ajudar a escolher um presente pro pai dele, que tava véspera do Dia dos Pais, e ele tinha me chamado pra escolher um presente pro pai dele.
E nesse meio tempo também a gente começou a se ver mais e a conversar mais, porque nós frequentamos a missa, né, no mesmo horário, né? Isso não surgiu, né? Vocês talvez vejam aí com a gente todos os dias na missa. Isso não foi uma coisa que aconteceu depois que nós começamos a namorar, né? Isso é uma coisa que já fazia parte da nossa rotina, de participar da missa das 6h30 da manhã na Igreja da Glória. Já tinha conversado com o meu formador pessoal e tudo. E aí chegou o dia da minha formação, né? Eu partilhei com meus formadores comunitários, formadores pessoais. Essa parte quem vai entender mais é quem já participou, quem participa da comunidade, né? Que é tudo dialogado e rezado também com os nossos formadores. E aí pronto, aí a gente começou a partilhar, aí a gente começou a rezar junto. Mas esse tempo foi de uma abertura, assim, bem discreta, né? Tipo assim, a gente não... Foi uma coisa bem discreta, ninguém sabia que a gente estava vivendo esse processo, certo? Que a gente estava rezando junto pra ver se era vontade de Deus a gente namorar, ninguém tava sabendo. Na comunidade a gente costuma viver isso com muita discrição, né? E só que a gente se encontrava, né, sempre pra rezar juntos e ver o que era que Deus nos falava, um para o outro. E Deus sempre abençoou muito a nossa relação, assim, a nossa história, né? A nossa disposição de coração. Deus sempre deu palavras de bênçãos, Deus sempre deu palavra de promessas, né? Eu lembro que na minha primeira formação pessoal, a passagem que Deus deu foi uma passagem de matrimônio. Queria unir, né, os lenhos, né? Os lenhos de Judá e tal, não sei o que. Essa passagem, eu não tô lembrando perfeitamente como é que é ela, mas ele queria juntar e fazer um só, né? Era promessa de unificação, o título da passagem. Então isso ficou muito forte, né? A minha formadora, ela sabe da minha história, né? Do meu passado, sabe de tudo que Deus foi fazendo. E eu esqueci de contar uma parte muito importante. Antes de tudo, quando tudo era mato, antes de tudo, antes de eu começar a conversar com o Gabriel, antes de eu sonhar que, assim, isso foi que eu disse que a gente começou a conversar em julho, né? Em agosto a gente começou o processo, mas em maio a gente ainda não conversava, não existia absolutamente nada. Na minha formação pessoal, Deus deu a visualização para minha formadora e Jesus pegando na minha mão e me levando num caminho, né? Assim, na visualização era um campo, né? Era assim, tinha árvores, verde, gramado, bonito, jardim. E Jesus me pegava na mão e me levava e me entregava na mão de outra pessoa, de um homem. E ele dava as nossas mãos e ia nos conduzindo. E aí, né, foi uma promessa de Deus, né? Foi uma profecia que Deus fez questão de explicar também para uma forma de confirmar tudo aquilo que estava acontecendo, que viria a acontecer. E quando a minha formadora falou isso, ela perguntou se tinha alguém, né? E eu disse, não tô conversando com ninguém, não tem nada, nem. E aí ela disse, pois se não tem, vai vir, né? Eu disse, vem, um dia vem, né? Eu era aquela totalmente desiludida, como eu falei com vocês. Um dia vem, um dia vai dar certo, né? E eu tava numa fase muito tranquila da minha vida, muito bem comigo mesma, fazia minhas coisas sozinha, entendeu? Tipo, tinha aquela independência, não era aquela pessoa que era dependente emocionalmente de ninguém pra nada, né? Assim, mas de uma forma sadia, não é aquela coisa, aquele pensamento, não preciso de ninguém pra nada da minha vida. Não, eu estava bem, entendeu? Tipo assim, eu tava bem, acolhendo tudo que Deus me dava e pedindo a graça de enxergar aquilo que Ele queria que eu vivesse a cada tempo, né? Eu já, enfim, vivendo a minha vida, um novo chamado de Deus, vivendo na comunidade, no vocacional, no postulantado, né? Vivendo um novo de Deus completamente assim na minha vida. Então eu tava muito bem, muito feliz com tudo, tava prestes a me formar. Então, tudo ok, entendeu?
E eu sabia que um dia, se fosse pra acontecer, aconteceria. E eu estaria ali em oração, então Deus, de fato, iria me mostrar o melhor caminho e eu tava bem tranquila. E aconteceu, né? Quando foi um mês e pouco depois, eu comecei a conversar com o Gabriel, mas eu nem me toquei dessa visualização, dessa passagem. Eu só me toquei depois, assim, a gente começou a caminhar, depois de algum tempo. E eu me toquei pegando nas orações, porque tudo eu anoto, né? Então, assim, eu fui olhar o meu caderno das minhas formações anteriores, né? Pra ver a condução de Deus. E, de fato, Deus já havia dito aquilo ali, né? E nas minhas formações pessoais também, Deus dava sempre o entendimento de que Nossa Senhora estaria, né? Do nosso lado. E aí, né? Em outubro, a gente começou a namorar e aí a gente começou a rezar, continuou, né, a rezar, como sempre a gente fazia. A gente conversava muito, era muito bom o dia da nossa oração, eu amava o dia que a gente rezava, porque a gente marcava tinha um pretexto, né, tipo, pra se ver na semana, pra se ver à noite, depois do expediente, ou depois da célula, né, depois do nosso grupo de oração. Então a gente se encontrava, rezava, comia alguma coisa, partilhava, contava o que era que Deus estava falando na oração. Casamento sempre foi um assunto, né, nas nossas conversas, porque esse era o nosso objetivo. O nosso maior objetivo era construir uma família. A gente sempre foi conversando sobre isso, de como educar os filhos, de como você acha certo, né? Tipo assim, a condução, do que é prioridade, do que não é. Então, assim, o nosso relacionamento, desde o processo, né, de amizade que nós estávamos nos conhecendo, sempre foi pautado muito no diálogo. A gente começou esse processo, né, de pensar assim, de uma forma mais firme, né, assim, no casamento, de uma forma mais concreta, depois que a gente começou a partilhar de forma concreta, assim, financeiramente, logisticamente, como seria, como era que a gente pensaria na celebração, onde que nós iríamos viver, né, de que forma, o que era que a gente queria de tradição na nossa família. Então isso foi uma coisa que fluiu de uma forma natural, como sempre acontecia, mas que soou no nosso coração de uma forma mais forte, né? E aí eu fui rezar e Deus deu de fato uma confirmação também, né? Eu queria saber se esse era o tempo que Deus queria que nós vivêssemos esse processo, né, de rezar voltado mais para o matrimônio. Deus me deu a passagem de Ruth, né, em que ela dizia que vá para casa, cuide do seu marido, né, e enfim, Deus foi do começo ao final, né. Antes de ser, Deus já tinha me avisado do Gabriel, então sempre foi. Eu louvo muito a Deus pela vida do Gabriel, pela vocação dele, pelas virtudes dele, pela decisão dele, por ter decidido ficar, por ter decidido se doar da forma com que ele se doa por mim, por nós, né? Ainda tem muita história para ser contada. Eu, particularmente, tinha vivido um passado bem... Eu não imaginava de forma alguma viver o que eu vivo hoje, né? Assim, espiritualmente, amorosamente falando, busca essa maturidade espiritual, automaticamente você cresce, né? Você amadurece em todas as áreas da sua vida e a sua visão começa a ser outra, né? A sua prioridade, você sabe que se tal coisa acontecer, o mundo não vai se acabar, e se isso acontecer, amém. Você vai colocando as coisas nos seus devidos lugares e tendo calma e serenidade no coração para viver cada coisa. E é muito bom. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi viver cada passo guiado por Deus, porque Deus de fato tem o melhor e Ele nos mostra o tempo certo, o jeito certo, a melhor forma de tudo acontecer, de tudo se dar. Eu louvo e bendigo a Deus por ter me dado essa oportunidade, né, por ter conquistado meu coração, infinita misericórdia, ter me escolhido para viver essa vocação que nos uniu, né, ajudar a nos auxiliar
né, em todo esse processo, em viver de fato da melhor forma, conforme Ele nos pede a cada dia. E é isso, até o próximo vídeo.